Plano de descagem. O plano de descagem é onde nós fazemos três operações. A primeira operação é a operação de autorização. Enquanto eu não puder enviar nada no plano de... No momento que eu criei o usuário, eu não consigo nem discar de um para o outro, porque eles não estão no nosso plano de descagem. Então, a autorização é a primeira coisa que a gente faz. Se não tiver no plano de descagem, não pode discar. Então, eu só autorizo alguém a discar algum tipo de padrão de número depois de colocar no plano de descagem. A segunda coisa que nós temos no plano de descagem é a normalização do número. Nós temos expressões regulares para poder normalizar o número da maneira como nós quisermos. E a terceira coisa que eu tenho no plano de descagem é a seleção do serviço. Então, eu faço essas três funções usando o plano de descagem. Então, vamos evoluir mais para frente. O plano de descagem é definido no perfil do sistema. Quando eu tenho o perfil, ele define para mim quais são as rotas, qual é a descagem e quais são os planos de tarifa. Então, ele define rota, plano de descagem e tarifa. De que forma ele faz isso? Ele tem lá um número para minha tabela do plano de descagem. Plano de descagem, eu posso normalizar a descagem no padrão E164 e às vezes eu posso normalizar usando, por exemplo, o DTRAF. E depois de normalizar, eu vou fazer a seleção do serviço. Eu vou falar sobre 4 serviços básicos: tabela de localização de usuários, tabela de roteamento, servidores de mídia e Forbidden, que é um serviço para gerar uma mensagem de que essa chamada não está sendo autorizada. Perfeito? Ok. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui e vamos lá no portal de administrador, que é mais fácil mostrar isso aqui. Então, estou aqui na configuração do sistema, plano de descagem. Então, vou selecionar o domínio Flávio. Aqui nesse domínio não tem nenhum plano de descagem. A primeira coisa importante de entender é ir no Profile, no plano de descagem e ver qual é o identificador do plano de descagem. Dial Plan ID é 71.000. Então, eu vou entrar aqui no plano de descagem. Vou colocar aqui o plano, vou botar aqui novo. Então, Dial Plan ID 71.000, não precisa mudar. Nome da regra, vou colocar assim, entre ramais. Expressão, nossos ramais estão começando com 6 dígitos. Então, eu vou usar uma expressão regular, começando com 6, qualquer número, seguido de qualquer número de 0 a 9, 5 vezes. E vou colocar um dólar aqui no final, dizendo que acabou, ou seja, ele não pode botar 7 dígitos. Depois eu mostro para vocês, tem algumas colas para a gente fazer plano de descagem. Eu não vou usar nem expressão transformada, nem expressão substituída, porque eu não vou normalizar o número. E vou selecionar o serviço, o srlock, perfeito? Que é o User Location Table. Aqui o operador da regra é a expressão regular, não é uma string, e a prioridade é 0. Então estou criando minha primeira regra. Foi salvo, deixa eu dar um buscar aqui, perfeito? Então agora eu tenho a primeira regra do meu plano de descagem. Vou dar um carregar alterações, significa que está autorizado discar com 6 mais 4 dígitos. Vamos ver se agora a gente consegue, discar do 600.000 para o 600.001. Ok, discou e completou a... Vamos atender aqui de forma que... Expressões regulares. Vamos falar um pouquinho mais sobre expressão regular. As expressões regulares que nós temos no plano de descagem, elas nos permitem normalizar. Então eu vou fazer uma normalização no padrão E164, adicionando o código de país e o código de área para um número que foi discado local. E vou encaminhar isso para o destino routing, que é a tabela minha de rotas e gateways. É onde eu jogo para os gateways. Então eu uso a tabela de localização, o srlock, que vem de User Location Table, né? Tabela de localização de usuários, quando eu vou mandar para um ramal. Quando eu vou mandar para um gateway, eu tenho que usar o destino routing. Então, vamos dar uma olhada nessa expressão aqui. 55 é o código de país, 48 é o código de área. O número que foi discado foi 33328580. No plano de descagem, eu vou colocar a seguinte expressão regular.
Circunflexo significa começando com um número de 2 até 4, seguido por um número de 0 até 9, 7 vezes. E não maior do que isso, né, que é o dólar. A expressão substituída é um subconjunto só, né, 2 a 4, 0 a 9, 7. Aqui eu não preciso do circunflexo nem do dólar, porque eu já selecionei aquele número, então estou pegando um subconjunto daquele número. A expressão transformada nesse caso é 5548 barra 1. Esse barra 1 é o primeiro subconjunto. Perfeito? O barra 1 é esse número de 2 a 4, de 0 a 9, 7 vezes. Então, com isso ele vai adicionar o 5548 para esse subconjunto. Próximo exemplo. Vamos supor agora que eu queira fazer essa mesma coisa. Eu quero receber um número local, quero colocar o código de país e o código de área na frente. Só que eu quero usar o código de país e código de área do cadastro do usuário e não forçar em 5548. Então eu vou usar _cc como código do país e _ac para código de área. O sistema automaticamente converte essa expressão _cc para código de país, que é o que está encontrado no cadastro do usuário, e _ac o código de área. Então o número de escada é 33328580. A expressão regular, um número começando de 2 a 4, seguido por um número de 0 a 9, 7 vezes. O subconjunto e aqui a expressão transformada. Perfeito? Esse é o segundo exemplo de expressão regular. Vamos para o próximo, outro exemplo. Ao receber uma chamada com CSP, substituir por outro CSP. O destino também vai ser routing nesse caso. Então o número de escada foi 02548-3332-8580, ou seja, uma descagem típica com CSP. Então a expressão regular aqui, qualquer coisa começando com 025, um número de 2 a 9, depois um número de 0 a 9, que é o caso do código de área, depois um número de 2 a 4, seguido por um número de 0 a 9, 7 vezes. A expressão substituída vai ser... Note que agora eu vou separar o 0,25 entre dois parênteses e o restante do número no segundo parênteses. A expressão transformada agora vai ser 0,15 barra 2, o que está contido no segundo subconjunto. O barra 1 é 0,25 e o barra 2 é o restante da expressão. Nesse exemplo agora, nós vamos usar o exemplo anterior, só que nós vamos englobar a parte de celular junto. Tá? Então o número de escada continua 0254833328580, expressão regular 0 a 25, 2 a 9, um número de 0 a 9. Agora eu tenho 2 a 9 ao invés de 2 a 4 para englobar celular. Um número de 0 a 9, só que os celulares no Brasil podem ter 7 ou 8 dígitos. Então agora eu vou colocar esse último 0 a 9 ocorrendo 7 ou 8 vezes. Aqui eu faço a expressão substituída de forma similar ao exemplo anterior. E aqui eu coloco 0,15 barra 2. Ele vai usar 0,15 e a segunda parte. Assim a gente substitui a expressão transformada para a expressão substituída para a expressão transformada. Vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso lá dentro da... Ok. Aqui é uma DevMedia, é um lugar onde tem iniciando expressões regulares. Seria interessante vocês lerem para conhecer um pouco mais de como é que funcionam as expressões regulares, que caracteres eu posso usar. Expressões regulares são bem comuns na área de programação, não são tão comuns para o pessoal que está acostumado com centrais em asterisco, mas é aquele padrão, né, que a gente usa para fazer o match no número. Vamos agora criar um daqueles nossos exemplos. Então vamos dar um novo aqui. Regra 71.000. Nome da regra, vamos falar assim, normalizar. Normalizar e 164. Então a expressão aqui vai ser um número de 8 dígitos. Então vamos colocar um 2 a 9, número de 2 a 9, seguido por 0 a 9, 7 ou 8 vezes. Eu vou englobar celular aqui. Eu vou botar um dólar para não poder ser maior que isso. É a expressão substituída. Então eu vou copiar aqui a expressão
que eu tenho aqui. Posso tirar o começando, né, e finalizando, porque ele já vai pegar um subconjunto disso. E a expressão transformada, CC, AC, barra 1, que é essa expressão. Só que eu não vou mandar para userlock, eu vou mandar, na verdade, para routing. Então, vamos salvar e carregar as alterações. Perfeito. Então, eu tenho aqui a forma dessa regra. Eu tenho aqui também um lugar onde eu consigo testar os planos de descagem. Então, vamos fazer o seguinte, 33328580. Dial Plan ID testado 71.000. E vamos ver o resultado. O resultado foi essa expressão aqui, né? E foi para routing, significa que está batendo. Vamos dizer que eu vou discar aqui o 600.000. Vamos testar aqui também. Resultado, o SRLock. Então você pode também testar as expressões regulares do sistema. Com isso a gente encerra esse capítulo.